Glórias a Deus. Pode tomar seus assentos. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor. Amém? Então alegre Jesus. Consegue um copo d'água, por gentileza, irmão Mário? Aleluia. Glórias a Jesus. Estamos em dezembro, aí no finalzinho do ano. Prometo que essa é a última vez que eu prego para vocês esse ano, viu? É a última vez que eu prego aqui. A próxima vez vai ser só para dirigir, mas não vai ser para pregar. Esse ano vocês não vão ver mais a minha cara. Amém? Glórias a Deus. Estamos aí, né, no final do ano, terminando. Esse mês não temos um tema fixo, né? O pastor deixou livre para cada pregador trazer o que quiser. Então eu trouxe um tema aqui que é bem pertinente. Eu costumo trazer temas assim que eu vivo, coisas que a gente vive no coração da gente, no interior, nos pensamentos. Então eu costumo trazer temas, aquilo que eu vivo, as inquietações dentro de mim, as tribulações, as angústias, as lutas internas, temores por fora, por dentro. É isso que eu costumo trazer aqui para os irmãos, e nessa noite não vai ser diferente, né? Contando testemunho, falando um pouco do que o Senhor Jesus fez na minha vida, do que Ele está fazendo e do que Ele ainda irá fazer pela fé. Amém? Porque Deus é bom, né? Que louvor lindo nós cantamos aqui, né? A igreja será arrebatada, né? E será num piscar de olhos. Um piscar de olhos vão olhar para os crentes, eles não vão estar mais nessa terra. Eles vão ser subidos com Jesus Cristo. E está muito perto disso acontecendo. Nunca esteve tão perto a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, e nós irmos morar com Ele. Por isso é como eu sempre digo, irmãos, temos que estar firmados. Se tem um tempo que nós não podemos vacilar os nossos pés, é nesse tempo, é os últimos dias. Jesus está voltando. Eu não creio, o problema é teu. Jesus vai voltar igual, se tu crê ou se tu não crê. Mas Jesus vai levar a sua igreja. Jesus foi preparar o lugar e disse que ia voltar, e Ele vai voltar. Sem demora, então, vamos para a palavra de Deus, que é o que interessa, que o Senhor nos conceda graça e misericórdia. Vamos lá no Salmo 73, irmãos. Eu vou fazer do 1 ao 20, Salmo 73, versículo 1 ao 20. Aqui nós temos um salmo que foi escrito por Asaf, bem conhecido dos irmãos, sacerdote. Bem conhecido, né? Os irmãos que lêem as escrituras aí, que estão sempre firmes, né? Lendo as escrituras e confiando na palavra de Deus. Isso daqui é a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Amém? Acharam? Vamos lá então? A minha Bíblia diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Obrigado, irmã. Quanto a mim, os meus pés quase desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que é soberbo cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que seu povo volta aqui, e as águas do copo cheios eles espremem. Dizem: como saber de Deus? Ou, há conhecimento do Altíssimo? Eis que esses ímpios, todavia, estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, é em vão que tenho purificado o meu coração, e lavado as mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado, cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, foi para mim sobremodo difícil. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sopro o que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Amém? Feche seus olhos, cubra sua fonte. Jesus é bom. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite para ouvir da Tua palavra.
para recebermos a santa semente, que é a Tua palavra verdadeira, Tua palavra viva e eficaz, que penetra mais profundo da alma e do Espírito. Pai santo e justo, vivifica a Tua palavra, pois se o Senhor não vivificar essa palavra, será só palavras jogadas ao vento, Pai. Me ajuda a transmitir a Tua palavra a homens e mulheres aqui, Senhor, aos Teus servos e servas. Senhor, receba a glória no Teu nome e faz o Teu reino avançar, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado nessa terra, como é glorificado nos céus, Pai santo e justo. Não deixa que ninguém fique distraído neste lugar, Pai santo e justo, mas que toda distração caia por terra, em nome de Jesus Cristo, e que os corações nessa noite sejam como terra fértil, para receberem a Tua santa e bendita palavra, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Aqui nós temos o Salmo, foi escrito por Asaf, e ele começa esse salmo dizendo: quanto a mim, meus pés quase desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Se nós lemos, como eu li aqui, todo esse salmo, nós vamos ver que o Asaf está num conflito interno. Asaf já era um homem de Deus, já ministrava a palavra de Deus, né? Cantava tudo, e mesmo assim ele tem esse conflito interno. É um conflito que passa pelo coração de todo homem e mulher de Deus, não somente de Asaf, mas todas as gerações que vieram depois dele também passaram por esse conflito. Um conflito que o homem tem quando olha para o ímpio, quando olha para aquele que não é crente e vê aquele que não é crente prosperando, vê aquele que não é crente, como diz Asaf, forte em seu coração, nele não tem medo, ele não teme a Deus, ele não conhece a Deus. O não crente não conhece a Deus, não teme a Deus, não se preocupa, não está nem aí porque o Deus vai pensar. Ele não está nem ligando se um dia vai ter juízo, se não vai ter juízo. O não crente não está nem ligando se ele vai encontrar com Deus um dia ou não. Ele não sabe dessas coisas. Então ele vive a vida como se aqui essa vida terrena fosse tudo que ele tem. E Asaf nessa inquietação no coração dele, Hernandes Dias Lopes diz assim, que Asaf olhou pela janela da tentação quando ele olha para o ímpio, quando ele olha para o não crente. Porque, meus irmãos, confessando com Asaf aqui, se a gente olhar para o não crente, aquele que não crê em Deus, aquele que não vive os princípios de Deus, muitas vezes nós, cristãos, vamos nos pegar nessa incógnita também. Nós vamos pegar nessa encruzilhada, comparando-nos ao ímpio, comparando-nos. Eu sou servo do Senhor, como Asaf, eu tenho servido a Deus em meio a lutas, tribulações, mas olha aquele homem lá que não serve a Deus, ele é próspero. Olha aquele homem lá que não serve a Deus, ele está firme, seus filhos estão bem, sua casa está bem. E nós que muitas vezes servimos a Deus, estamos em tribulações, angústias, lutas. Pensamos muitas vezes que estamos desamparados. Por vezes permeia a nossa cabeça pensamentos que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou aqui e se esqueceu de nós. Isso passa em nosso coração, isso passa em nossa cabeça. E isso tem permeado a cabeça de, creio que de quase todos aqui, se não de todos. As lutas interiores, as tentações, as provações, o mundo, isso tem permeado a nossa cabeça. E eu quero dividir esses salmos em 3 partes. Eu quero dividir esse salmo do 1 ao 12, quando Asaf olha para o não crente. Não vou colocar ímpio, porque tem pessoas aqui que não sabem o que é ímpio, é o não crente, quem não crê em Deus. Depois eu vou dividir esse salmo do 13 ao 17, é vão servir a Deus, eu coloquei aqui. E por último, do 17 ao 20, olhando para Deus. E o título da minha mensagem é Movidos pela Eternidade. Movidos pela Eternidade. Irmãos, então Asaf começa esse salmo olhando para Deus, olhando para o ímpio, porque ele diz assim, porque eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. A inveja brotou no coração dele ao ver o ímpio prosperando, ao ver o ímpio se dando bem, como ali no 4, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força, não se acha em trabalhos. Tudo isso permeava o coração dele.
E eu quero contar um testemunho aqui, que eu já contei isso numa sexta-feira aqui, mas vou contar de novo para ilustrar bem. O que um homem de Deus passa, um servo de Deus, nas lutas, nas tribulações, e para colocar um pano de fundo também como ilustração. Eu sou policial militar, eu trabalhava em Porto Alegre, está repreendido, não trabalho mais, né? E um dia, irmãos, eu assumi a viatura, eu era o mais antigo da guarnição, e eu e um novato, nós chamamos de recruta, né? O mais antigo é o comandante da guarnição e tem o recruta. Eu era o mais antigo e tinha um recruta. Ele não conhecia a área, então eu assumi a direção e fui dirigir a viatura. Um Fiesta 2012. As nossas viaturas da brigada duram no máximo 3, 4 anos, depois disso não presta mais, é só sucata. E aquele Fiesta estava falhando naquele dia, uma falhaçada aquele carro, parecia uma lata velha, né? Mas era o que tinha para nós trabalhar. E naquele dia, deu uma chuvarada em Porto Alegre, uma chuva muito forte. E alagou, muitas ruas alagam. Quem conhece Porto Alegre sabe que aquilo de lá, quando chove, quando dá aquelas enxurradas, aquilo de lá vira um verdadeiro açude. Tu tem que esperar a chuva acalmar para te andar. Aí daqui a pouco nós fomos despachados, eu e esse colega, para uma ocorrência de roubo a estabelecimento comercial, ao mercado. E nós indo em direção a esse estabelecimento comercial, nós chegamos a um ponto lá da Avenida Plínio Cruyff, para quem conhece Plínio Cruyff, na zona norte de Porto Alegre. Estava um alagamento, estava muito alagada a rua, mas nós tínhamos que passar por ali ou fazer a volta, nos custaria muito tempo. E ocorrência geralmente de roubo, né? Tu tem que chegar com o mais rápido possível. E daí eu olhei para o meu colega, nós chamamos de recruta na brigada. Recruta, o que tu acha? Ele disse para mim, vamos tocar. E eu era o motorista, eu era o mais antigo, eu era o responsável pela viatura e por ele. Ele disse, vamos tocar, eu disse, bora. Botei o pé no acelerador e fui enfrentar aquele alagamento, irmãos. Entrei fincado naquele alagamento. Chegou no meio do alagamento, estava entrando água para dentro da viatura já. Resumindo, o motor dela, entrou água no motor, deu calço hidráulico. E o motor se foi. Descemos eu e aquele rapaz, Correia o nome dele, e começamos a empurrar aquela viatura no meio daquele alagamento, com água quase pela cintura, a viatura detonada, empurramos ela, tiramos do alagamento e ficamos ali, esperando socorro, ajuda a vir, né, para nos resgatar, para nos tirar dali. Falamos com o sargento veio no local. O sargento veio no local e eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, né? Ele chegou para mijar a nós, eu e o recruta, mas ele viu que nós estávamos tão desgraçados, que ele olhou para nós e disse, eu não sei se eu mijo vocês ou se eu tenho medo de vocês. Nós todo molhado, com a viatura estragada, fazer o quê? Né? Aí, irmãos, o sargento pegou e colocou eu e aquele soldado. Ah, vocês estragaram a viatura? Agora vocês vão ficar a pé, não tem mais viatura para vocês. Aí nos botou na CIS Brasil lá, eu e o soldado, molhado, daqui para baixo, tudo molhado, escoturno, nós caminhávamos, fazia toque, 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 água dentro do escoturno. Isso foi de manhã, nós tínhamos que passar a tarde toda ainda, todo molhado, ficando pensando na viatura, porque quando o motorista estraga uma viatura na brigada, tem que pagar, tem que consertar a viatura, tem que pagar, porque é aberta uma sindicância, que eles chamam, e eles vão apurar se foi erro meu ou se foi falha da viatura. Se foi erro meu, eu tenho que pagar a viatura. Tá, aquele dia passou, sofremos tudo ali, e daí abriram a sindicância. Eu fui ser ouvido pelo tenente, o capitão, não me lembro naquela época. Sentei na frente dele, ele começou a perguntar o que foi. E eu sou crente, eu posso mentir. Aquele dia que na coisa disse que eu não podia mentir. Não, eu posso mentir, eu posso adulterar, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre em Cristo Jesus. Não é que eu não posso, o crente não pode mentir, o crente pode fazer o que quiser. O crente pode adulterar, o crente pode beber, o crente pode fazer o que quiser, é livre. Entendeu? Mas é diferente, eu não quero mentir para agradar o meu Senhor, que me salvou, que me libertou e que me curou. Porque eu não quero pecar contra Jesus, não é contra o homem. Então o tenente naquele dia, eu não me lembro se era o tenente ou o capitão, me perguntou, tu é culpado? O que eu vou dizer? Eu assumi o risco. Eu disse, eu sou culpado sim, eu assumi o risco, entrei nessa água e eu sou culpado. Pode colocar aí, eu sou culpado. Eu assumo o risco, eu assumo todas as responsabilidades e vou pagar essa viatura. E daí uma tenente que estava ali olhou para mim e disse, tu falou a verdade, cara. Eu vou falar o quê?
né? Até os ímpios se impressionam quando a gente fala a verdade, porque o normal é falar mentira. Quem fala a verdade parece que é ET, de outro mundo. A tenente falou para mim: tu falou a verdade? Eu disse: sim, vou falar o quê? Eu errei, tem que assumir. E nisso a gente já vai dando bom testemunho para a glória de Deus, não para a nossa glória. Porque nós temos que entender uma coisa: quando a gente fala a verdade, eu não estou fazendo mais que a minha obrigação como cristão, para dar bom testemunho para a glória de Deus, não é para me gloriar. É para dizer: esse Deus que eu sirvo é um Deus bom, é um Deus misericordioso, compassivo, é um Deus que é digno da minha verdade. Ainda que com prejuízo, eu tenho que falar a verdade. Então nós cristãos temos que ser assim, falar a verdade mesmo com prejuízo. E ali eu confiei em Deus. Dizer que era minha vontade falar a verdade, não era. É falar mentira, inventar alguma coisa. Foi a chuva que caiu muito rápido, eu não tive tempo de sair. Foi a viatura que falhou, estava falhando. Eu podia botar desculpa em qualquer outra coisa. Eles iam investigar se o apurar se foi ou não foi, era outros 500, mas eu podia ter mentido. Mas resumindo, para nós voltar para a palavra, Deus é bom, irmãos, e Deus está com nós o tempo todo. Um dia o tenente chegou para mim e disse: temos que, a viatura tu tem que pagar 48 vezes, de 100 e poucos, deu 5.300, se eu não me engano, o motor naquela época. Eu disse: não, faz em 48 vezes aí, vamos pagar isso aí, bem parcelado o cara paga, né? E já estava tudo certo para mim pagar a viatura. Até que um dia eu conversando com um colega lá que é responsável pelas viaturas, ele disse: não vai mais tu precisar pagar as viaturas, porque outro batalhão pediu a viatura e disse: não, dá para nós aqui, que nós consertamos ela e ficamos para nós. Então ali Deus me livrou de gastar 5.000 reais. Por quê? Porque muitas vezes nós somos provados em nossos corações, nós somos provados nos nossos pensamentos, na intenção do nosso coração. E muitas vezes nós estamos como Asaf, como eu entrei nessa luta também. Falo a verdade ou não falo? Minto? Faço o que é correto ou não faço? Quem é que não passa por essa luta? Ou é só eu que passo por essa luta? É só eu que penso: estou servindo a Deus, e acontece isso comigo, e acontece aquilo comigo? É só eu que olho, muitas vezes, para uma pessoa que tem um carro bom, e eu vejo que aquela pessoa tem menos condições que eu, e digo: olha aqui, meu carro é um carrinho velho, e o carro do cara ali é um carro melhor? É só eu que olho para uma pessoa que tem uma casa melhor que a minha ali: casa bonita esse cara tem, cara, e eu aqui, quase sendo despejado, passando pela minha casa ali por um leilão? É só eu que passo por essas lutas interiores, ou cada um de nós passa, pensando como Asaf, quase resbalou os meus pés, porque olhei para o ímpio, porque olhei para a prosperidade do ímpio? Isso tudo passa em nossos corações, isso tudo é uma luta que nós carregamos, porque apesar de nós crermos no reino invisível, que como nós cantamos aqui, Jesus vai vir buscar a sua igreja, a igreja ser arrebatada num piscar de olhos, a igreja vai estar com Cristo nas bodas, na eternidade. Nós vivemos aqui e agora, nós somos de carne e osso, como qualquer outro ser humano. Nós passamos pelas mesmas tribulações, provações, lutas. Nós estamos caminhando nessa terra, mas nós não somos daqui. E muitas vezes nós vamos ser provados, nós vamos ter tribulações, nós vamos ter angústias. E é aqui que nosso coração vai ser provado. Do 1 ao 12, Asaf olha para o ímpio e vê a prosperidade, vê tudo, como eu já falei para os irmãos. Do 13 ao 16, do 13 ao 17, Asaf vai dizer assim, olha lá comigo. Olha o que ele disse do 13 ao 17. O horário já passou aqui, eu tenho que me apressar. 13 ao 17. Na verdade é em vão que tenho purificado meu coração e lavado as mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu disser, também falarei assim, isso que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava isso, compreendi isto. Foi para mim sobremodo difícil. Asaf chega num dilema.
Olhei para o ímpio e vi a prosperidade, vi tudo que ele tem de bom, vi que ele não tem essas lutas interiores, vi que ele não tem esse pensamento de juízo final, pensamento de eternidade, e cheguei à conclusão: é inútil servir a Deus. Olhando para a vida do ímpio, é inútil nós vir aqui todo domingo, porque enquanto nós estamos aqui, tem o ímpio embalado, tem o ímpio em festa, tem o ímpio dormindo bem confortável com ar-condicionado, olhando Netflix, tem ímpio traindo sua esposa, tem ímpio bebendo, tem ímpio usando droga, os prazeres da carne. Enquanto nós estamos continuamente lutando contra tudo isso. Estamos continuamente lutando para não ser corruptos no nosso trabalho. Estamos continuamente lutando para não mentir. Estamos continuamente lutando para dar bom testemunho para os nossos colegas, para os nossos esposos, para os nossos filhos, para a igreja. Estamos continuamente lutando para não blasfemar o nome de Deus, para não jogar o nome de Deus na lama. Porque quando você diz que é crente, você traz sobre si um peso. Você carrega aquele nome ali, ó. Quando você diz que é crente, aquele nome vem sobre ti. Tu não é servo de Jesus? Tu é servo de Deus. O ímpio pode fazer, mas tu não pode fazer. Tu não pode. Todo mundo pode fazer tudo. O crente não. Se o crente dá uma resbaladinha, ué, tu não é crente. Tu não serve a Jesus. Se o ímpio passa por tribulações, ué, cadê teu Deus? E muitas vezes tu não tem resposta para isso. Muitas vezes tu ouve as acusações, tu ouve as mentiras que é dita a teu respeito, e tu não tem como se defender. Tu não tem resposta para tudo. Muitas vezes tu tem que só confiar em Deus e esperar que Deus faça a justiça, que Deus te defenda, que Deus venha ao teu encontro. E nesse meio tempo da gente esperar em Deus, da gente confiar em Deus, da gente descansar em Deus, um turbilhão de palavras, de pensamentos passa em nossa mente. E o Satanás, conhecendo o homem há não sei quantos mil anos, trabalha na mente do crente, trabalha nos nossos pensamentos, viu? É inútil servir a Deus. Ele chega para Jesus, Jesus está com fome, está 40 dias de deserto, sem comer. Ele chega para Jesus, transforma essas pedras em pães. O cara está no ápice da fome. Não é a fome que nós sentimos hoje de baixar nossa glicose e nós atacamos a geladeira já. É fome de 40 dias. Quem já fez jejum de 3 dias, 2, 1, sabe? É desesperador. O que tu vê pela frente, tu sai comendo. Eu nunca fiz jejum mais que 3 dias, mas é desesperador a fome. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo está tentando ele no pão. O diabo chega em Jesus e diz: tu é o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque teu respeito, Deus dará ordem aos seus anjos para que te sustente nas suas mãos, né? E Jesus diz: não tentará o Senhor teu Deus. Então, no meio dessas lutas, tribulações e provações, nós vamos ter que confiar em Deus, mesmo não querendo, mesmo querendo mentir, mesmo querendo se corromper, mesmo querendo fazer o contrário, lutando contra nós mesmos, levando o nosso corpo para a morte, negando as nossas paixões, porque senão nós vamos tomar posse dessa palavra do diabo, que é inútil servir a Deus. Se nós não cuidar do nosso coração, nós vamos chegar à conclusão que é inútil servir a Deus. Porque enquanto todo mundo pode fazer tudo, o crente também pode, mas o crente não faz porque ele ama Jesus Cristo, não porque ele não pode. Então, se o crente pode fazer tudo como o ímpio, por que o crente não faz? Né?
Como eu tenho dito aqui, as pessoas olham para nós e acham, coitadinho, coitado do irmão César, ele não bebe uma cervejinha no domingo, de tarde, com um calorão de 40 graus. Né? Coitado do irmão César, ele não pode olhar para uma mulher formosa que vem passando ali, senão é pecado, vai pecar. Não posso falar para o irmão César aqui qualquer coisa referente à mulher, vai nos pensamentos dele, estou usando só o irmão como uma figura. E assim somos nós. Vai dizer, você nunca passou por isso. Alguém diz, não vou falar aqui na frente do irmão Santelmo aqui, porque ele é crente, ele não pode ouvir essas coisas, ele não pode ver essas coisas. A gente tem que dizer para eles, não, eu posso. Se eu quiser, eu posso olhar esse vídeo aí que tu está mostrando para os meus colegas. Se eu quiser, eu posso fazer o que tu faz. Mas eu não quero. Ainda que nesse momento eu tenho uma luta dentro de mim. A minha carne está querendo. A minha carne está desejando aquilo. Porque a nossa carne quer pecar. Quer fazer a vontade deste mundo. Quer seguir o curso deste mundo. E se a gente for pensar assim, a gente vai chegar na conclusão. É inútil servir a Deus. É inútil nós estarmos todo domingo aqui. Porque nós temos que lutar todos os dias contra a carne. Todos os dias nós temos que se levantar de manhã e dizer, hoje eu tenho que lutar mais uma vez contra essa carne. Hoje, mais uma vez nessa manhã, eu tenho que me negar a mim mesmo. Eu tenho que negar as minhas paixões. Hoje, mais uma vez, eu tenho que orar. Eu tenho que ler a Bíblia para mortificar a minha carne. Asaf diz isso. Sou afligido todas as manhãs. Sou afligido de pensamentos. Sou afligido de lutas. Sou afligido de dores, de provações. Asaf chega a essa conclusão. E é a conclusão que eu creio que muitos aqui estão pensando. Se não estão pensando, pensar em algum momento vencer essa tentação. Eu vou desistir, eu vou largar tudo isso. Isso é demais para mim. Isso é uma luta que eu não venço. Essa tentação está demais para mim. Essa luta dentro de mim está demais. Eu estou cansado disso, de lutar contra os pecados. Eu estou cansado de lutar contra o alcoolismo, contra a droga, contra a prostituição, contra a mentira. Eu estou cansado. Talvez essa é a luta de muitos. Eu estou cansado dessa vida de crente. Eu estou cansado de seguir preceito em cima de preceito. Não é um pensamento? Ou é só comigo que acontece isso? Essa é a luta do crente. Muitas vezes nós paramos para refletir a nossa vida. E olhamos ainda, eu tenho 36 anos, eu acho que vou chegar aos 70. Eu tenho mais 34 anos para lutar contra essa carne. Passa e o diabo vem e desiste. Olha o tempo que tu tem ainda para lutar contra essa carne, 34 anos, é muito tempo. Aproveita a vida, o mundo é bom. O mundo tem prazeres. O mundo tem coisas boas, obrigado irmão, para te oferecer. Te atira no mundo. Larga essa vida, isso não vale a pena. Deus te deixou, Deus te abandonou. É inútil servir a Deus. O diabo me fala isso quase todo dia. Vem nos meus pensamentos. Vai para o mundo. Volta a fazer o que tu fazia antes. Volta a adulterar, volta a mentir, volta a fazer essas coisas, volta para essas tentações, prazeres. Isso passa na nossa cabeça, isso passa no nosso coração, e muitas vezes nós titubeamos. Vou contar uma história para os irmãos que eu também contei aqui na sexta-feira. O ano passado eu entrei em conflito, irmãos. Eu trabalho em Pantano Grande. Tinha que ir para a Operação Golfinho, que é todo ano, agora dia 23 os colegas vão ir. Aí em Pantano Grande nós somos poucos soldados, eu sou o penúltimo, depois de mim tem um mais moderno que eu sou o penúltimo. A gente fala mais antigo, né? Eu sou o penúltimo mais moderno. Então, se o último não fosse, o próximo que seria era eu. Então, o último, que era para quem ter ido, né? Que sempre vai o último, se ninguém quer ir para algum lugar, eles vão mandar quem vão mandar? O último, o mais moderno, né? Aí o ano passado ninguém quis ir para a Operação Golfinho.
Aí o que eles fizeram? Então nós vamos mandar o último, que é o último hoje. O último está de atestado, não pode ir, que é o próximo? O próximo é o irmão Santelmo. Parabéns, tu foi agraciado em ir lá para Ambaré, ficar 33 dias lá, longe da tua esposa, da tua filha, da igreja, de tudo. Parabéns, você ganhou um prêmio. E eu fiquei muito alegre, muito contente com aquela notícia. Deu vontade, né, de fazer que nem um ímpio vai, né, e falar um palavrão, fazer que nem a Darcy Gonçalves vazia, né, né? Vai dizer que não passa na cabeça da gente, ou é só eu que penso muitas vezes em largar os cachorros e chutar e mandar todo mundo bem longe e sair correndo. Somos humanos, ninguém é perfeito aqui, todo mundo tem argolinha, ninguém tem argolinha em cima da cabeça que é anjo. Não, às vezes dá vontade de chutar o balde, irmãos. Dá vontade de dar uma bicuda no balde, se mandar ele lá para o Chile, para a China, lá no balde, né? Mas o cara não faz isso. Aí eu vou falar com quem tem poder para me tirar dessa operação, né? Quem tem poder para me livrar. Eu sirvo a um Deus soberano, onisciente, onipresente, onipotente. Ele já sabia de tudo isso, então ele vai me livrar. Deus vai me tirar dessa enroscada. Que eu não quero ir para lá, eu não quero ir para São Golfinho. Eu falei para o sargento, mas o sargento disse, não, tu é o mais moderno, tu vai ter que ir. Tu vai ter que ir. E no militarismo é assim. Ou vai por bem, ou vai por mal. Não tem essa de não vou. Entendeu? Vai. O militarismo, o pastor serviu, quem serviu sabe. Militarismo é sim, sim, não, não. É sim, senhor e não, senhor. Não tem esse negócio de bater boca e coisa. Bater boca é prisão, é cadeia. Fica 6 meses em Porto Alegre preso. Então o negócio é rígido na brigada militar. Não é que nem um emprego, eu estou pedindo as contas hoje, vou-me embora. Não. Eu só tinha uma saída. O único jeito de eu não ir era meter num atestado, dizer que eu estava doente. Mas como eu sou crente, eu preferi não meter atestado. Mas vamos orar a Deus, que Deus vai nos livrar dessa, né? E orei a Deus, e chorei para Deus, e chorei, e reclamei, e murmurei. Senhor, eu sou crente, olha para os outros lá, Senhor, ó. Tem quantos aí que não é crente aí, ó? E eu sou o teu servo, e eu te sirvo ali, ó. Tem fulano, beltrano, ciclano, tudo não são crentes. Tem uns quantos para o Senhor mandar, né? Vai mandar eu que sou crente, eu que sirvo a Deus. Não, Senhor, não, eu não. Eu sou teu servo, eu vou ficar na igreja ajudando o pastor lá, vou ficar na célula lá ajudando, vou ficar ali, irmãos. Eu não, Senhor. Tem outros, eu tenho que ajudar a irmã Jorge na oração, eu tenho que, né, fazer isso. Eu sou o tesoureiro da igreja, Senhor. E dialogando com o Senhor, vamos lutar em oração, né? Dialogando com o Senhor. Vamos usar todas as ferramentas de argumento. Convencer a Deus, né? Convencer a Deus em oração. E Deus não me respondeu nada. Deus se calou, ficou mudo. Chegou dia 23 de dezembro, larguei a minha esposa no serviço, peguei minhas malinhas e me fui. Fazer o quê? Fazer o quê? Não tem o que fazer. Tem horas que Deus não responde, tem horas que Deus permite a tribulação, a angústia, para ver onde está o teu coração. Porque se Deus nos livrar todas as vezes, nós vamos ficar mimados. Nós não vamos ser provados. Nós não vamos ser aprovados. Porque é muito fácil, imagina, irmãos, toda vez que vem uma tribulação, Deus, Senhor, me socorre. Tchum, socorreu. Vem outra tribulação, Senhor, Deus, me socorre. Tum, socorreu de novo. Aonde eu vou ser trabalhado? Aonde eu vou aprender a descansar nesse Deus soberano, nesse Deus poderoso, nesse Deus que sabe de tudo e todas as coisas? Porque nós temos que ser provados, nós temos que ser tentados, para ver se nosso coração está firme no Senhor. Então, irmãos, eu quero ir para a última parte agora, porque até aqui eu só falei que era inútil, é em vão servir a Deus, da prosperidade para o ímpio, da prosperidade do ímpio. Mas então no versículo 17 ao 20, Asaf vai chegar a uma conclusão. E a conclusão que nós temos que chegar, depois da luta, depois da tribulação, depois da angústia, depois de passar pela provação. Porque durante a provação, irmãos, fique bem certo disso, todos os pensamentos vão vir na nossa cabeça. Já adianto para os irmãos, o dia que você estiver numa luta interna, se já não passou, vai passar. Isso é bíblico, no mundo tereis aflições, tende de bom ânimo, venci o mundo. Se você não passou, você vai passar, isso tudo vai vir na tua cabeça. O diabo vai dizer, é inútil servir a Deus. Olha lá para o outro, não está passando pela mesma tribulação que você. Olha lá para o outro lá, está feliz enquanto tu está aí sofrendo. Olha lá o filho do outro lá, está bem. E os teus filhos, onde é que estão? Isso tudo vai passar na tua cabeça.
Mas eu quero falar para vocês isso daqui que Asaf disse, 17 ao 20. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim do não crente. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu lançaste destruição, como cai na desolação, quando no momento ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho que o acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. O que Asaf está dizendo? Que tudo isso daqui vai passar, que a aparência do ímpio passa, as tribulações passam. Nós vivemos um mundo passageiro que está passando, nós vivemos num mundo que está se terminando, que se o mundo não passar, nós vamos passar por ele. E nós temos como âncora da nossa alma Jesus Cristo. Por quê? Porque nós cremos num Deus que é soberano, onisciente, onipotente, sabe de tudo e todas as coisas. E os nossos olhos têm que estar na eternidade. Porque se nós colocarmos os nossos olhos no não crente ou no mundo, nós vamos cair. Porque nós temos que caminhar nesse mundo, mas não olhar para esse mundo, ter uma visão clara da eternidade. Porque enquanto os ímpios os não crentes estão recebendo a sua recompensa neste mundo, nós estamos esperando o reino inabalável. Nós estamos esperando, como nós cantamos aqui, o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nós estamos esperando o prêmio da soberana vocação. Aleluia. Então, quando tu reflete tudo isso que eu falei, que é inútil servir a Deus, esses pensamentos que passam na nossa cabeça, tu bota isso na balança do lado de cá e bota o servir a Deus, o que tu já viveu com Deus, as experiências, de onde Deus te tirou, o que Ele fez por ti. Tu diz, é muito bom servir a Deus. Por que eu não servi antes? Porque ainda que eu passe por tudo isso, por lutas interiores, por tribulações, por provas, ainda que a minha carne seja surrada, o meu coração lute contra mim, é bom servir a Deus, sim. Porque a nossa esperança não está neste mundo. Se a nossa esperança estiver neste mundo, nós somos os mais dignos de misericórdia e de lástima. Porque quando entramos no santuário de Deus, nós olhamos e dizemos, há algo melhor, como eu tenho dito aqui, esperando nós. Há um reino inabalável esperando nós. Há um Deus que em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio às provações, está do teu lado dizendo, eu sou contigo, não temas. Tu vai passar pelo fogo e não vai te queimar. Eu vou abrir o mar vermelho e tu vai passar. Tu vai ser provado, sim, vai, mas eu vou estar contigo como Daniel na cova dos leões. Esse é o Deus que nós servimos, que não nos deixa, não nos abandona. É um Deus que está do nosso lado quando ninguém mais está, quando o mundo te abandonou, quando todos te deixaram, quando os teus amigos te usaram e te largaram. Porque quando a gente tem dinheiro aparece 300 mil amigos. Quando a gente tem recursos, a gente tem amigo, vizinho, parente, todo mundo se chega a nós. Mas quando tu não tem nada, tu olha para o lado e tu está sozinho. E sabe quem vai estar contigo ali? Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória. Porque nós temos que se agarrar nesse Deus. Ele é a âncora da nossa alma. Ele é o Deus que nos sustenta em toda a tribulação. Porque se não fosse Jesus Cristo de Nazaré, há muito eu já teria perecido. Há muito eu já teria descido à sepultura. Há muito o meu coração já teria voltado para o mundo. Mas muitas vezes a gente está cansado, a gente está nessas lutas. E o Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece. A gente tem que olhar para a eternidade, irmãos. Comparado com a eternidade, isso daqui é nada. Comparado com o que está por vir. Comparado com aquilo que Deus te prometeu. As promessas que Deus tem em nossas vidas. A promessa que Deus tem sobre nossa casa. A promessa que Deus fez para cada um de nós. Cada um de nós aqui tem uma promessa de Deus. Cada um de nós aqui está caminhando para o lugar.
está caminhando numa direção, em propósito de Deus, em promessa de Deus, na vontade de Deus, mas para a eternidade nós estamos caminhando todos juntos. E a eternidade de Deus está logo ali. Daqui a 50 anos, talvez nenhum de nós mais exista aqui nessa terra. E 50 anos passa assim, é um tapa. Eu tenho colegas que já morreram com 28 anos, com 39 anos, mais novos. Tem um colega que eu tentei trazer para a igreja, ele não quis Jesus, preferiu os prazeres deste mundo. Um dia ele jogando bola, ele caiu duro, não teve mais oportunidade de conhecer Jesus. Ele foi para a eternidade sem a âncora da alma, que é Jesus. Um dia cada um de nós vai atravessar esse portal da morte para a eternidade. Todos aqui vão passar. Nenhum daqui vai ficar sem passar esse portal. Isso daqui que nós estamos vendo hoje é passageiro. Se Deus descortinasse nossos olhos agora, nós ia ver anjos, demônios, principados, potestade, o reino celestial. Nós ia ver coisas que nós ia se apavorar. Há um mundo espiritual atrás de tudo isso daqui que nós estamos vendo. Há um reino eterno que nos espera. Há dois exércitos lutando pelas nossas vidas. Há anjos de um lado, demônios de outro, lutando pela tua vida dia e noite. E essa guerra não tem fim. Você é disputado pelo diabo e por Deus dia e noite. Eu não creio. O problema é teu, não crer. Mas é a verdade. Um dia tu vai descobrir que tudo que eu falei aqui é verdade. Você vai passar o portão da eternidade. Se não forem 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, todos nós vamos estar na eternidade. Ou nós vamos estar com Cristo, para a glória, para nunca mais voltar, ou nós vamos estar em grande tormento e grande aflição. E só tem uma âncora para nós: Jesus Cristo de Nazaré. Não há outro nome debaixo do céu ao qual devemos ser salvos, senão por Jesus. E se nós não lutarmos essas lutas do nosso coração, dos nossos pensamentos, da nossa carne, nós não vamos vencer. Nós temos que lutar todo dia contra isso, para chegar naquele dia e dizer: combati o bom combate. É combater o combate. Ou tu acha que Paulo foi para a eternidade sem combater o combate, sem ter lutas, prisões? Ou você acha que Isaías foi para a eternidade sem combater o bom combate, sem ser cerrado ao meio? João, se eu não me engano, foi lançado dentro de um caldeirão, de óleo fervente. Foi provado, mas não negou Jesus, porque eles tinham na mente algo superior a tudo que nós já vivemos nessa terra. Isso daqui não é conversa da carrochinha, não. Isso daqui um dia vai ser testificado pelos olhos de vocês, que é uma eternidade, que nós estamos todos indo para lá. Toda a humanidade está indo para lá. E prove a Deus salvar alguns pela loucura da pregação. Prove a Deus resgatar alguns pela loucura do Evangelho. Que é tu olhar para um homem pregado numa cruz, um homem de dores, um homem de tribulações, um homem de lutas, rejeitado, desprezado, não tinha formosura, tínhamos por oprimido de Deus, por desamparado. É tu olhar para um homem pregado na cruz e dizer: eu creio em Ti. É tu olhar para Jesus Cristo e dizer: Senhor, está difícil essa luta, está difícil a tribulação. Senhor, eu estou sendo tentado nessa área, naquela área, nessa área. Me ajuda. Senhor, eu confio em Ti, porque até aqui, Senhor, eu vim. A partir daqui eu não consigo mais. Senhor, me ajuda nessa tribulação. É tu olhar para Jesus e dizer: Senhor, não sei o que vai ser de mim, como eu fui para a praia, como eu contei para os irmãos, mas eu confio em Ti. Eu sei que meia luta, dor, tribulação, Tu estás comigo. Eu sei que aonde eu for, Tu estás comigo. E Tu me ampara, Tu me guia.
Irmãos, tenham em mente a eternidade. Eu tenho isso em mente. Muitas vezes, quando eu estou cansado, abatido, eu lembro: um dia isso vai acabar. Um dia isso vai passar. E eu vou estar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu lembro que nós vamos ser provados, nós vamos ser tentados, mas nós vamos vencer. Porque está aqui, o final de tudo está aqui, escrito aqui, Apocalipse. Lê Apocalipse, o final de tudo, a revelação dos últimos dias. Está escrito aqui, nós vencemos. Hoje parece que nós somos um bando de perdedores, um bando de fracassados, que viemos para a igreja porque fizemos isso, fizemos aquilo, pintamos e bordamos, como diz o outro. Mas não, nós estamos aqui por um nome, aquele nome que é nome sobre todo nome, que fez promessa para nós como nenhum outro fez, que vai nos levar para um lugar que olho não viu, ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem que Ele tem preparado. Irmãos, coloque-se de pé, por gentileza.